Logo após a voltar de um coma induzido que durou 3 meses, devido a um duplo AVC, eu ouvi uma voz de uma pessoa aparentemente que parecia ser conhecida minha. Evaí, tu passou por um dos eventos que, quando não mata, incapacita pessoas por muito tempo. Então, já que tu sobreviveu a esse evento, logo que tu puder, compartilhe a tua história, a tua experiência com o máximo de pessoas que você possa ajudar. Para ajudar pessoas no Brasil e no mundo, desde que é um evento, quando realmente não mata, incapacita pessoas por muito tempo. Logo que eu cheguei em casa, o que eu fiz? Você vai saber ficando comigo até o final do vídeo. Mas sintonizou no canal pela primeira vez? Clica no botão inscrever-se, inscreva-se no canal, ative o sininho de notificações na opção todas, mas principalmente, permaneça comigo até o final do vídeo, começa logo após a vinheta. Roda a vinheta, por favor. Olá, eu sou Evaí Nunes e este é o canal Continuar a Vida pós-AVC. E realmente foi isso que aconteceu. Cheguei em casa na primeira oportunidade, anos depois de chegar em casa, para dar continuidade ao meu processo de reabilitação. Eu criei, depois de 7 anos em casa já de retomada do processo de reabilitação, começou lá no Hospital de Itaguarda. Cheguei em casa e criei o meu canal no YouTube, aqui o Continuar a Vida pós-AVC, para compartilhar a minha história e colocar em prática aquela voz que eu vi logo que eu voltei do coma de 3 meses no Hospital de Itaguarda, devido a um duplo AVC. Inicialmente, sofri um AVC isquêmico, que devido ao diagnóstico tardio, falta de equipamento, falta de medicamento, eu acabei tendo AVC hemorrágico. Mas por que eu estou falando tudo isso agora? Porque a partir de agora, eu vou contar a história de uma pessoa que recentemente sofreu também um AVC hemorrágico. Exatamente o segundo que eu sofri, logo depois do isquêmico. Não sei se você já ouviu falar, acredito que sim, de um famoso youtuber e instagramer chamado Pirula. O que aconteceu? O Pirula, ou melhor, o Pirula, com o nome de batismo de Paulo Roberto Miranda Nascimento. Ele é um youtuber e instagramer que ficou muito famoso por compartilhar artigos científicos da formação acadêmica dele. O Pirula, ele é formado em biologia na Universidade Presbiteriana Mackenzie, aqui em São Paulo. Exatamente no dia, um domingo, 25 de... Estamos hoje é dia 2 de junho. Exatamente no dia 25 de maio de 2025, quase um número cabalístico, né? 25 de 5 de 2025, o Pirula, ele sofreu um AVC hemorrágico. Ou seja, como durante o meu processo de reabilitação, como vários profissionais falaram já ouvi de vários profissionais, médicos e pessoas da área de reabilitação, você é melhor do que um profissional que tem formação acadêmica. O que acontece? Não tem formação acadêmica, por exemplo, como o Pirula, na formação dele, que é biologia, mas segundo médicos e profissionais ligados à área de reabilitação, já me falaram várias vezes, eu tenho a experiência de 12 anos, daqui a pouco são 13 anos no processo de reabilitação.
pós-AVC. Só que o que aconteceu? Continue comigo prestando muita atenção até o final do vídeo, porque o que acontece? Para quem ainda não conhece o Pirula, o Pirula, ele é um youtuber, sigo ele nos canais do YouTube, Instagram, eu sigo ele no Instagram também. Além dele fazer parte também de um podcast chamado Os Três Elementos também. Tanto no YouTube quanto no Instagram, sigo em ambos o podcast Os Três Elementos. Deve estar passando pips em forma de pipa aqui em algum lugar da tela de captura de tela que eu tirei para falar que quais são os canais e a página e o perfil do Pirula no Instagram, caso você não o conheça ainda. Então o que aconteceu? Como aconteceu lá quando eu voltei do coma, eu recebi a vozinha, eu ouvi a vozinha lá pedindo para eu compartilhar a minha história para ajudar o máximo de pessoas que eu pudesse ajudar. Então o que aconteceu? Entendi que agora, mais ainda é hora de eu ajudar uma pessoa que de repente pode precisar de mim, pode e de repente vai precisar, ou melhor, acho eu que vai precisar. O que acontece? O Pirula ele sofreu um AVC hemorrágico, estando em casa, aqui em São Paulo. Só que diferente de mim, Pirula foi acudido, socorrido a tempo, levado para um hospital. Por questão lógica da severidade que é um AVC hemorrágico, que possivelmente, não sei se é o caso dele ainda, deve fazer, por ser um AVC hemorrágico que causa um inchaço no cérebro, e devido à necessidade de expansão do cérebro, por causa da hemorragia, possivelmente ele deve ter feito, ou deve ter sido submetido a cirurgia de descompressão craniana, aliás, craniana, para o cérebro ter espaço para expandir devido à hemorragia. Então, é feita tal craniotomia ou retirada de parte da calota craniana, para o cérebro não encontrar barreira devido ao inchaço. Então, pode ser que isso tenha sido uma necessidade do Pirula. Só que o que acontece? Devido ao atendimento rápido dele e tudo, atualmente a informação que eu tenho, pelo menos por enquanto, por hora, é que ele está numa UTI no hospital. Está na UTI, só que devido à severidade do AVC que eu passei, o Pirula também, ele teve que ser internado e baixado, teve que ter dado baixa numa unidade de terapia intensiva, na famosa UTI, que todo mundo sabe, devido à severidade do AVC hemorrágico, que eu sei porque eu passei, estou compartilhando minha experiência e falando que eu posso ajudar de alguma forma ao Pirula no que ele passou. Só que as informações que eu tenho até agora são que ele continua internado numa UTI de um hospital, só que ele está em estado estável, mas que inspira cuidados devido à severidade do quadro. Aliás, do AVC, que é um evento que, quando realmente não mata, incapacita pessoas e, lógico, inspira cuidados. Por quê? Porque trabalhar com o cérebro é muito complicado e cada pessoa reage de uma determinada maneira também. Só que o que aconteceu? Devido ao lógico, os gastos serem muito grandes, os gastos para os cuidados devido ao AVC, eles são muito grandes. Tem
tem que ter medicamento, de repente usar fralda, porque causa incontinência urinária, fecal, tudo. Eu usei, estou compartilhando exatamente por isso. E o Pirula, a família dele, inclusive, criou uma vaquinha para que pessoas pudessem ajudá-lo a ajudar a custear, porque realmente é extremamente caro. Então criou uma vaquinha, eu já fiz uma doação, inclusive, só que eu precisava ajudar mais. E você vai saber como eu vou poder ajudar, e principalmente ter mais informações. Exatamente no dia que eu estou produzindo esse vídeo, foi ontem, no dia 1º de junho de 2025, quando a gente quer ajudar, tudo acontece a nosso favor, não é mesmo? Olha, eu compartilhar minha história sabendo que eu pudesse ajudar muito mais ainda, já está de bom tamanho. Mas aconteceu algo muito legal, muito interessante, que eu vou poder ajudar, ter a oportunidade de ajudar uma pessoa que passou por situações semelhantes ou parecidas, não sei necessariamente serão iguais, semelhantes, porque cada pessoa reage de uma determinada maneira. O AVC meu atingiu determinada região do cérebro. Eu sou um indivíduo único no mundo, reage de uma determinada maneira. Pirula pode ter acontecido numa região diferente da que aconteceu comigo. Ele deve reagir, como é único no mundo, deve reagir de uma maneira diferente. Só que eu sei que eu queria ajudar mais. E vou poder ajudar mais com mais informações, que é o que eu preciso, porque até agora, o que eu falei é o que eu tinha de informação, o que eu tinha até o momento de informação. Só que mais informações me vieram e eu, consequentemente, vou ajudar mais ainda. Vou compartilhar com todo mundo, então continue comigo, prestando muita atenção até o final do vídeo, ok? A questão de cada pessoa e cada evento ser único, ser diferente para cada pessoa, porque cada pessoa reage de maneira diferente, é bastante interessante. O que aconteceu? Quando eu sofri AVC, eu entrei num coma induzido que durou 3 meses. Fui entubado, foi feita a cirurgia de craniotomia, a necessidade de fazer traqueostomia, me alimentei por sonda, tudo. Inicialmente, depois de voltar do coma que durou 3 meses, eu comecei a me alimentar de maneira mais pastosa, aliás, mais líquida, depois mais espaçosa, e depois comecei a me alimentar com alimentação normal. Começando com a integral e depois terminando com a normal, a alimentação normal, sólida, normal, que o intestino, a deglutição já tinha melhorado. Fiz fonoaudiologia, sessões de fonoaudiologia, logo depois que voltei do coma. Só que o que acontece? Logo depois do coma, depois de retirada feita a traqueostomia, retirada a sonda por fisioterapeutas que tiveram que tirar, fisioterapeutas da área respiratória. Tiraram a sonda, aí eu comecei a fazer sessões de fonoaudiologia lá no hospital ainda, depois de voltar do coma. E depois mais forte, porque tinha perdido muito peso também. Emagreci 15 quilos nesse período. Aí, lógico, tinha que ficar mais forte para começar o processo de reabilitação. Que todo mundo sabe, todo mundo que sofreu algum tipo de AVC, sabe que esse é o processo mais complicado que existe de alguém sobrevivente de AVC. É o processo de reabilitação. Por quê?
Quando eu passei mal, assim como aconteceu com o Pirula, eu desmaiei e fui levado para o hospital. Logo então que eu recebi os primeiros atendimentos, entrei num coma, ou seja, eu dormi durante 3 meses. Então, eu lembro, lógico, minha memória é boa, lembro de ter passado mal no hospital, lembro inclusive de eu saindo da sala onde eu caí, onde eu desmaiei, caminhando até o meu carro para que eu fosse levado para o primeiro hospital, um hospital do SUS. Só que lá, devido a tudo que aconteceu, me transferiram para um outro hospital que tivesse condições, aparelhagem, equipamento, medicamento e profissionais que pudessem entender o meu caso. Tudo isso eu lembro de tudo. Só que depois disso aí, eu acabei esquecendo de tudo. Só voltei a lembrar, ou melhor, a ter consciência, quando eu voltei depois de 3 meses, do coma induzido que durou os 3 meses, um trimestre. Aí não, a partir daí, lógico, como é um evento muito marcante, eu não esqueci nada do que aconteceu, desde o momento que eu passei mal no trabalho, até o momento que eu voltei do coma. Só que o que acontece? Todo esse período a gente passa tranquilo. Só que o problema maior é quando volto do coma e começo a fazer o processo de reabilitação. Que eu particularmente fiquei, não necessariamente é todo mundo que fica, não sei necessariamente se o Pirula também vai ficar com sequelas. Até porque os médicos falam que ele está em observação, precisa de mais tempo para saber se vão ocorrer sequelas, que normalmente ficam ou de cognição, ou motora, ou até inclusive afasia, dependendo da região e de como o Pirula vai encarar o organismo dele, de como ele vai encarar toda essa situação. Só que tem uma característica muito grande também em relação a tudo que aconteceu com Pirula e comigo. Por quê? Pirula, aliás, eu quando sofri AVC estava com 42 anos. E desmistificando aquela história de que AVC é um acidente que acontece só com pessoas mais velhas, não existe. Pirula tinha, quando sofreu AVC, exatamente 43 anos. Ou seja, são adultos jovens, em plena atividade, como eu e como o Pirula também. Só que é muito cedo ainda para falar sobre sequelas. Por quê? Porque nem o médico, nem o neurologista, ninguém da área da área da saúde, sabe se isso vai acontecer. Porque cérebro é uma região, é um órgão muito desconhecido ainda. Por mais que se estude, ele ainda tem muitos segredos, ele guarda muitos segredos. Então, lógico, agora, ainda muito cedo, médicos até inclusive falam que no caso dele, é muito cedo para falar sobre possíveis sequelas. Porque isso só vai acontecer quando o Pirula estiver alta. A informação que eu tenho até o momento é de que ele está em estado estável, mas ainda por ser muito severo, como já falei, é um estado que inspira cuidados, por isso que ele ainda está na UTI. Só que falar sobre sequelas agora não tem como. Só quando ele voltar, e aí vai haver de repente a necessidade de fazer fisioterapia, inicialmente como aconteceu comigo, de forma passiva, ainda em cima da cama, dependendo do estado dele, da região e da severidade do evento que acometeu, o Pirula. Exatamente no dia 25 de maio de 2025. Num domingo, inclusive. Exatamente dia da semana que eu estou produzindo esse vídeo. Embora ele esteja indo ao ar numa segunda-feira. O que acontece?
Só que o que acontece? Como eu queria e quero e vou ajudar muito mais ainda, e quando a gente quer ajudar, as pessoas acaba vindo tudo ao teu encontro. A minha história de reabilitação está inspirando pessoas e pode inspirar mais pessoas ainda. E vai. O que aconteceu? Como eu sigo o Pirula nas mídias, que ele é criador de conteúdo, YouTube e Instagram, como já falei desde o início do vídeo, logo que eu recebi a informação por segui-los nas mídias, eu, lógico, já recebi a informação. O que eu fiz? Postei a mesma foto que estampa a capa desse vídeo, a thumbnail do vídeo. Postei essa mesma foto lá no @viajantesecolado_oficial no Instagram, link inclusive na descrição. Falando sobre... Deixa eu até ver se consigo... eu tenho aqui no Instagram, dá pra ver aqui, fica mais fácil. Ó, aqui, ó. Exatamente a mesma foto, ó. A thumbnail desse vídeo foi exatamente a mesma que eu postei lá no @viajantesecolado_oficial no Instagram. Tá aqui, inclusive, ó. Aí o que aconteceu? Exatamente no dia 1º, dia que eu estou produzindo esse vídeo, eu recebo no meu Instagram, a seguinte mensagem. Que me deixou extremamente, inclusive, surpreso. Mas como eu falei que eu queria ajudar mesmo e gostaria de ajudar, lógico, as coisas vão acontecendo a nível da gente conseguir aquilo que quer. Pelo menos é desse jeito que eu entendo. Acho que deu para você entender, não é verdade? Exatamente no dia 1º de junho, eu recebi a seguinte mensagem no meu Instagram. Vou até colocar o óculos aqui e tomar um pouquinho d'água, porque eu posso ficar tão eufórico quanto no momento que eu recebi essa mensagem. Oi, Evair, tudo bem? O Pirula é meu primo e estou acompanhando o caso dele de perto. Quando as coisas acalmarem e tivermos a noção de como vai ficar a situação dele pós AVC, eu te ligo para pegar dicas e poder ajudar meus tios, que são os pais do Pirula, na verdade. Tudo bem? Oiê, tudo bem, querido? Um amigo meu que mandou essa mensagem. Primo do Pirula, olha só que legal. Oiê, tudo bem, querido? Que maravilha! Acompanho o trabalho dele no YouTube e Instagram e estou acompanhando o caso dele, dentro das informações que tenho, porque até então era o que eu tinha, na verdade. Vou adorar poder ajudar mais. E inclusive já fiz uma doação na vaquinha, pois sei que o processo é caro possivelmente. Há sequelas que normalmente acontecem aliás, em um processo lento e caro devido a isso. Vou dar todo o apoio e ajuda que tiver dentro das minhas possibilidades. Porque, lógico, eu devido ao AVC, eu acabei ficando aposentado por invalidez. Então, lógico, eu tenho muitos gastos, tudo, dentro do meu processo da minha reabilitação, que particularmente não sei se vai acontecer o mesmo com Pirula, porque
só vai se saber das sequelas logo que ele tiver prestes a ter alta do hospital. Coisa que, devido às informações que eu tenho, que foram dadas pelo meu amigo, deve acontecer nos próximos dias. Lógico que, como eu já estou num processo bom de reabilitação, já comprei vários aparelhos, acessórios para ajudar a todo mundo, inclusive caso haja necessidade, inclusive ao pirula. Por de repente, lógico, levando em consideração que ele ainda precisa ter alta do hospital, tudo. Então, o processo é lento, demorado, eu sei o quanto, já estou há quase 13 anos nesse processo, e eu sei que eu sei que vai demorar muito. Então, o que acontece? Estou à disposição de todo mundo, inclusive do pirula, para ajudar dentro do processo da minha reabilitação e do que for necessário para o processo de reabilitação, logo que ele tiver alta do hospital. E caso haja necessidade, não é mesmo? Mas todo mundo que me acompanha aqui no canal, e também no @viajante sequelado oficial, vai ficar por dentro de tudo. Logo que eu tiver mais informações, inclusive desse meu grande amigo, que mandou essas informações até agora, que ficou de me dar mais informações, tão logo ele tem as informações precisas para ficar por dentro e acompanhar mais ainda de perto todo o processo a partir da alta médica e da chegada em casa do pirula, e se porventura ele precisar de mim, estou aqui para ajudá-lo. E inicialmente o que eu posso dar é todo o meu apoio e falar: pirula, se precisar de mim, estou totalmente à disposição. Em tudo que eu puder ajudar dentro do meu processo e te ajudar também no que for, que estiver dentro das minhas possibilidades também. Tenho interesse, vontade, sei que posso e sei que vou ajudar. Basta você precisar de mim. Mas o que importa é, você pode também ajudar o pirula? Basta você fazer o seguinte, vou tentar deixar o link da vaquinha na descrição desse vídeo também. Assim como eu fiz, você também pode ajudá-lo ou ajudar a mim e ao pirula dentro desse processo, caso haja necessidade dele fazer todo o processo de reabilitação, motora e até não motora, porque são várias sequelas que o AVC pode deixar. Não se sabe ainda quais serão as sequelas caso o pirula fique com essas sequelas. Todo mundo que me acompanha aqui no canal ou no @viajante sequelado oficial no Instagram, link na descrição, vai ficar sabendo de tudo. Até a próxima oportunidade. Fico com Deus e beijo no coração. Tchau!